Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Victor Souza, falando diretamente do dia 23 de abril de 2026. Está começando mais um episódio do Midcast Política. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional, com muita informação, esperança e bom humor, na medida do possível. E hoje aqui comigo temos ele, Diego Schinello. Tudo bem, Diego? Deu 10 horas, é hora de dormir. É isso aí. Seguindo a nossa apresentação, temos ela, Thaís Kisuki. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, graças a Deus. Não fui sequestrada por nenhuma barata essa semana. Vamos gravar. Caraca, vários ouvintes curiosos, né, cara, com a cena icônica que presenciamos aqui semana passada. Bom demais. E fechando nosso quarteto de hoje, temos ele, animadíssimo, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Não tá tudo bem. E hoje eu já aviso que eu vou cortar todas as minhas falas pela metade, em honra à Ana Raíssa, que sacrificou a própria voz essa semana e não pode estar com a gente. É verdade, Ana meteu o atestado essa semana e não estará presente aqui na gravação. Para os Ana Raíssers, fiquem com a gente, não desliguem o rádio, continuem por aqui, porque mesmo sem Ana Raíssa, vamos fazer o possível para que esse episódio seja do agrado de vocês. Beleza? Mais alguma coisa aqui nessa abertura, nessa introdução? Alguma amenidade? É para preencher o tempo que seria da Ana Raíssa se apresentando? Alguma coisa? Tranquilo? Podemos seguir então já? Segue o barco. Então, beleza. Vamos agora então para o nosso primeiro bloco. Liderando as pesquisas de intenção de voto até o momento, o presidente Lula deve intensificar a classificação de Flavim Desmaio como subserviente ao governo de Donald Trump e como um parlamentar improdutivo durante a campanha eleitoral. Segundo o Estadão, aliados do presidente apontam que um dos focos será mostrar o adversário como um agente político que agiria de acordo com os interesses dos Estados Unidos caso seja eleito presidente. Além disso, a campanha focará em mostrar que Desmaio, em 23 anos como deputado estadual e senador, não teve uma lei sequer de destaque de sua autoria. Uma resolução política do PT aprovada no mês passado, isto é, um documento que orienta os rumos do partido, afirma que o senador passou 8 anos no Senado sem apresentar projetos voltados ao desenvolvimento do país. A campanha do presidente também quer que Lula passe a relacionar com frequência Flavinho ao pai. As polêmicas pessoais de Desmaio devem ficar em segundo plano. Enquanto isso, o Nordeste se transformou em motivo de alerta para a pré-campanha à reeleição de Lula, segundo o jornal Globo. Pesquisas indicam um movimento de piora na aprovação do governo e redução na diferença sobre Flavinho Desmaio na região. Na etapa final da última eleição, o atual presidente superou Jair Bolsonaro por 69,34 a 30,66 na região. Levantamentos do Datafolha mostram que o petista oscilou dentro da margem de erro nos últimos meses, saindo de 63% das intenções de voto em dezembro para 60% na pesquisa mais recente, divulgada no último dia 11. Flavinho, por sua vez, pulou de 24% para 32% no mesmo período. Já entre o eleitorado feminino, a pesquisa Datafolha mais recente mostrou que Lula perdeu a vantagem que tinha. No levantamento de março, em um cenário de segundo turno contra Desmaio, o presidente tinha um apoio de 50% das mulheres contra 37% de Flávio. Em abril, a diferença de 13 pontos virou empate técnico, com 47% dos votos para Lula contra 43% de Desmaio. A margem de erro de 3 pontos percentuais nesse extrato. Segundo a Folha, agora mais um jornalão aqui como referência, hein? O presidente intensificou agendas voltadas às mulheres nos últimos meses. Somente nesses primeiros meses do ano, Lula se envolveu em mais de 10 ações voltadas a esse segmento, entre seminários, cerimônias e publicações de medidas em benefício às mulheres, sempre acompanhado de Janja. Segundo auxiliares do Planalto, a primeira-dama teve forte influência na ampliação da presença do tema na agenda presidencial e nos discursos de Lula. Já em outra pauta que Lula tem se dedicado recentemente, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou nessa última quarta-feira, dia 22, o parecer favorável à PEC que acaba com a escala de trabalho 6x1. Com o aval da CCJ, a proposta seguirá para uma comissão especial, que inclusive o Motinha falou que vai instalar na próxima semana ou na semana que sai esse episódio aqui. O relatório do deputado Paulo Azi, do União Brasil, foi aprovado de forma simbólica, ou seja, sem o registro nominal dos votos dos parlamentares. Coincidentemente ou não, Marco Feliciano, Kim Kataguiri e Júlia Zanata, que obviamente são contrários à proposta, estavam ausentes emendando aí o feriadão. E agora eu quero saber da bancada maravilhosa deste podcast se vocês acham que o Lula está certo em focar nesses pontos
né, que eu abordei agora há pouco durante a campanha, ou se está faltando algum tema aí para ele conseguir aí arrebanhar mais corações no período eleitoral e conseguir a reeleição. Antes de mais nada, cada dia mais se confirma que Lula é nosso ouvinte, né? Então, Ana Raíssa tá aí há vários episódios falando que tem que chamar ele de Bolossauro, né? Tem que associar muito ao pai, e o pai que agora é o Jair B, né? Então, acho que, apesar de que esse campo do simbólico na política brasileira me pega um pouco, né? Porque a gente sabe que funciona esse tipo de estratégia, como tipo, não associar ao nome Bolsonaro e tal, ser só o Flávio sem sobrenome, mas ao mesmo tempo a gente pensa que é de uma idiotice gigantesca uma parada dessa funcionar, né? Todo mundo sabe quem é o cara, velho. Puta que pariu. Mas tem alguma coisa aí no campo dos afetos, no subconsciente das pessoas, não sei. Então eu acho que está certo de bater nesse ponto. E realmente, agora eu não sei se pega muito para a população brasileira falar que é um agente dos Estados Unidos e tal. Eu não sei até que ponto, como é que anda o patriotismo do brasileiro médio. Eu acho que eles estão se arvorando naquela recente subida de popularidade do Lula quando veio aquela questão do tarifaço, né? Então eles devem estar tentando pegar o mesmo bonde para ver se consegue de novo, talvez dar uma estabilizada, aproveitar que todo mundo que o Trump apoia perde, então vai ver se consegue replicar aqui também. O Trump está cada vez mais senil, então talvez seja essa uma ideia, né? Não sei. Agora, rapidinho, Diego, tu falou de não associar, né? É engraçado que o Desmaio, ele fala, ao mesmo tempo que ele fala que vai ser moderado, né, em relação ao pai, ele fala que o pai é um exemplo, que ele vai seguir os ensinamentos do pai e que ele é a grande referência política para ele. Para um público ele fala uma coisa e para outro ele fala outra, sendo que tá claro que ele vai seguir as merdas que o pai fazia, né? Mas mesmo assim para alguma galera funciona, né? Ele falar que vai ser moderado, principalmente para a imprensa, né? Mas isso é a tática que o próprio pai fazia, né? Eu acho que quando ele fala que vai seguir os passos do pai, eu acho que ele vai seguir e o que pode, vai aproveitar o que dá para aproveitar e o que não dá para aproveitar, ele vai tentar se distanciar. Por exemplo, essa questão de se dizer um radical. Ele tá querendo se mostrar como moderado e, inclusive, já foi até dito aqui pelos colegas que provavelmente os radicais dessa eleição vão ser Romeu Zema e Caiado. Então, o Flávio sem sobrenome, Flávio Bolsonaro, Flávio Desmaio, deve trazer essa coisa assim de, não, olha só, eu sou um cara legal, eu não sou assim, não sou exatamente igual ao meu pai, eu sou um pouco mais educado do que ele. Eu imagino que seja nesse sentido que ele busca se diferenciar, né? Mas essa coisa de ter diferentes Flávios para os eleitores provavelmente é algo que ele deve seguir, sim, porque é algo que funcionou muito bem. Para quem quiser falar sobre temas voltados, para quem quiser conquistar a opinião feminina, ele provavelmente vai se mostrar um grande amigo das mulheres. Para quem tiver mais foco na segurança pública ou nos impostos, na verdade, eu até acho que a direita nem vai falar tanto em segurança pública esse ano. Eu acho que eles vão focar muito nessa questão de impostos. Até também para enfraquecer o Haddad em São Paulo. Mas eu acho que essa questão dos impostos foi uma das coisas que a direita mais pressionou o governo Lula e é uma das coisas que mais pega com a população, né? Como esse pessoal de direita. Pessoal de direita, assim, imposto para eles é a pior coisa que pode existir. Você dê um tiro no pé dele, mas você não diga que vai cobrar um imposto dele, né? Então, se você elogia o SUS, aí chega um caba da direita para dizer, mas não é de graça, porque eu pago os impostos, o país com os impostos mais altos do mundo, e por aí vai a ladainha. Essa semana vazaram algumas propostas de Flávio Bolsonaro, né? Essa coisa do reajuste de aposentadorias seguirem apenas a inflação. Eu acredito que mostrar como a direita quer foder o trabalhador é um caminho interessante, muito mais interessante do que dizer, ele é fascista, ele faz rachadinha, porque infelizmente os eleitores deles não estão nem aí para isso. Mas se ele disser, ele vai
botar pra fuder em cima de você, você vai se lascar, porque vai perder direitos, etc e tal. Aí talvez esse caminho funcione um pouco mais, né? Chamar ele de frouxo, de desmaio, de cagão, eu acho que também é algo que pega com os eleitores dele, né? A gente, querendo ou não, teve um aprendizado, né? A gente aprendeu nessas últimas eleições, nessas últimas 2 eleições, que quem vota na extrema-direita não pensa da mesma forma que a gente. E olha que eu estou sendo bondosa ao dizer que essas pessoas pensam. Mas vamos em frente. Então, assim, pra gente, alguém ser fascista é um absurdo, né? Alguém que ser misógino é algo que nos faria nunca votar naquela pessoa. Mas para os eleitores deles não faz diferença. E por mais que eles falem muito sobre corrupção, eles não se importam com corrupção. Então, você dizer... É óbvio que a família Bolsonaro não é honesta, que eles roubam dinheiro público, mas os eleitores deles simplesmente não querem ver isso e jamais verão, né? No fim das contas, é tudo culpa do STF. Eu não sei se tem a ver esse crescimento do Flávio Bolsonaro, mas ele fez uma turnê aqui pelo Nordeste, não sei exatamente que estados ele visitou, mas ele teve aqui em João Pessoa recentemente. Não sei se isso já mostraria nas pesquisas, mas ele está buscando, sim, melhorar a sua imagem aqui, né? No caso dessa votação, pelo fim da escala 6-1, foi muito interessante essa ausência dos deputados do PL, porque a gente vê que eles falam, mas eles não têm coragem de votar contra, porque eles sabem que isso vai pegar muito mal. Então, eles não querem perder os votos das pessoas que trabalham na escala 6-1. Então, assim, eles vão... O Reni até fez um comentário bem interessante, que o PL decidiu que vai votar a favor, porque não tem como não votar a favor, pegaria muito mal, mas que vai tentar enfiar um monte de jabuti, inclusive uma transição de 10 anos, que aí, no fim das contas, seria um fim da escala 6-1 de mentirinha, né? Porque você esperar 10 anos, você já morreu de burnout daqui para lá. Então, e assim, coisa do voto das mulheres, inclusive, tem um movimento que eu acho que aqui no Brasil não tenho observado isso, mas nos Estados Unidos tem rolado muito essa movimentação de que as mulheres não votem, né? Porque votar, não tem para que a mulher votar. A mulher tem que ficar em casa, cuidando da família. Então, assim, a gente tem o direito, conseguiu o direito ao voto e agora estão tentando convencer as mulheres que a gente não precisa votar, porque o voto feminino é um voto mais progressista. Aqui no Brasil, fora, a gente tem visto, assim, que muitas vezes as mulheres são uma barreira para o fascismo. Então, tentar convencer as mulheres a não votarem tem sido mais uma das artimanhas dos fascistas para estarem no poder. Pô, eu jurei que a Thaís ia falar que o extremismo e a polarização seria entre Daciolo e Augusto Cury. Até Eles não estão esqueci juntos? deles. Eu achei que eles eram a mesma chapa. A Thaís falou dos apelidos e tal. Pra mim, assim, o certo era chamar o Flavinho de Desmaio daqui até a eleição. E aí eu sei que não é o perfil, mas seria bom, por exemplo, ter um candidato tipo do PSOL, assim, sei lá, o Glauber Braga, só pra ficar falando isso durante a campanha. Igual o Caiado e o Zema vão ser os extremistas pra fazer o Flavinho ser o moderado, tem um cara ali, né, do PSOL, de outro partido, só pra encher o saco do Flavinho também, durante os debates, durante a campanha, e ficar chamando ele de Desmaio o tempo inteiro. Porque aí, pelo menos, foca a atenção dele, deixa ele puto com alguma situação aí, deixa ele desconfortável e faz relembrar alguns momentos icônicos aí da carreira de Flavinho Desmaio. Vamos lá, vou tentar ser sucinto. Não acho que a estratégia de bater desse jeito no Flávio Bolsonaro funcionaria para o Lula. Concordo com o Vitor. Talvez uma outra figura de esquerda para tomar esse papel funcionaria. E sei que isso não faz sentido para muita gente, mas tentem imaginar aquela cena que talvez vocês tenham de memória da infância, que certamente tinha uma figura na sala de vocês, no ensino básico, que era alguma criatura muito educada, líder de turma, talvez,
e tinha aquela figura demoníaca, talvez se chamasse Jonathan, Douglas, não sei, os nomes mais comuns. E essa pessoa, ela xingava todo mundo e fazia efeito, e irritava as pessoas. Agora, quando o líder de turma tentava xingar, ninguém leva a sério. Não funciona, não bate. São universos diferentes. Eles não se misturam. Não acho que esse é o caminho. Então, se a gente não tem uma outra figura para bater no Flávio Bolsonaro, que não seja o Lula, talvez fosse necessário pensar em outra estratégia. O que não significa que a militância e a campanha não possa bater no Flávio Bolsonaro. Mas vincular a figura de Lula como o anti-Bolsonaro, eu acho que não é o caso agora. Ia ser perder muito tempo, um tempo que ele é curto. Eu estava nessa última semana, falando em tempo, gastando um tempo que eu não tenho para observar melhor o que tem passado na mídia hegemônica de direita e em alguns grupos e perfis, alguns núcleos que eles são mais voltados para a extrema-direita. E me parece que não é o caso do Flávio Bolsonaro estar ganhando voto ou ganhando apoio, mas principalmente o Lula está perdendo. A impressão que dá é que o Lula não está presente, que o Lula não está vinculado aos problemas do cotidiano, ao problema do aqui e agora, ao que acontece quando você tem que pagar suas contas, ao que acontece quando você fica sabendo de cifras envolvendo a corrupção no Brasil e que você sequer consegue mensurar. Para tentar simplificar, é como se passasse para uma parte da população a sensação de que algumas pessoas conseguiram desviar mais de 8 bilhões de reais e eu não consigo pagar minha conta no final do mês e o Lula não faz nada. Não interessa se realmente o Lula conseguiria fazer alguma coisa, mas a impressão é essa, de que um monte de coisa errada está acontecendo, a gente está ouvindo falar de valores que eu nunca vou ter na minha vida e o Lula não faz nada. E o Lula está viajando, e o Lula está falando de coisas importantes, e o Lula está sorrindo, e o Lula nunca está bravo, e o Lula não briga por mim. Porque o Lula nunca está bravo, o Lula não briga por mim. O Lula, nos seus vídeos, ele está mostrando uma realidade que parece muito distante da realidade raivosa, irritada, impaciente e às vezes desesperada de uma parte da população. Que mesmo que a economia esteja melhor, mesmo que o salário mínimo ele tenha aumentado, sido reajustado de um modo como não era há anos, mesmo que a inflação ele esteja controlada, você tem uma parcela gigantesca da população que está irritada e que ela necessita de ter uma representação dessa irritação. A imagem do Lula foi construída nesse último ano e meio, principalmente, para ser essa figura luminosa, positiva, colorida, que tem saída e conversa com tanta gente no mundo, que é tão importante. E quanto mais importante ele fica, quanto maior ele fica, quanto mais luminoso ele fica, mais distante ele fica desse momento em que eu saio de casa e eu tenho que pensar em quanto está o valor da passagem de ônibus, e eu tenho que contar quantos itens estão no meu carrinho no supermercado, e ao mesmo tempo em que chega tanta mensagem no meu WhatsApp dizendo que olha como a corrupção voltou, olha tantos escândalos, olha quanto dinheiro está se esvaindo, rios e rios de dinheiro, e ninguém faz nada. Então talvez seja necessário, nesses próximos meses, conseguir construir uma parte da imagem do Lula, da pessoa que faz alguma coisa agora, porque a população está sendo bombardeada com uma série de informações, uma série de notícias que já construiu um cenário, não é que vai construir, já construiu um cenário que não é possível se desfazer. Esquece isso. Você não vai desfazer esse cenário e desvincular a imagem de que esse governo não está fazendo nada enquanto bilhões e bilhões e bilhões está indo para o bolso dos ricos e eu continuo a ter que descontar 70% do meu dinheiro todo mês para comprar o básico de comida no supermercado. É uma enxurrada de posturas, de percepções negativas sobre a realidade, sobre o Brasil, que está sendo utilizada para poder construir essa ideia na percepção da população de que está tudo muito ruim e o governo não é capaz de fazer nada. Então, você não sente ímpeto de votar no PT, ímpeto de votar no Lula, e qualquer outro candidato que aparecer é quase como um voto não é o voto de revolta, é o voto de desesperança. Então, me parece que uma parte da campanha da extrema-direita no Brasil conseguiu encontrar um caminho muito eficiente, que é, se a bandeira do PT sempre foi vender felicidade e esperança, a gente vai tentar vincular o PT à ideia de desesperança e tristeza. E aí, quanto mais o Lula parece alegre, mais triste a população fica. Quanto mais o Lula parece luminoso, mais sombria fica a nossa realidade. E esse giro, essa torção, esse parafuso que a extrema-direita vira, é muito eficiente. Então, isso que eu percebi ao dar uma olhada nesses núcleos de comunicação e como que as coisas têm chegado, né? Não é só mais o ódio ao PT. O ódio ao PT se consolidou, o ódio à esquerda se consolidou. Mas junto dele vem outras emoções que elas estão sendo mobilizadas
usadas para impedir que as pessoas desejem votar no PT, que elas acreditem que é possível ter uma solução. Junto a isso, e eu sei que eu já falei muito, junto a isso você tem um cenário também complexo e que não é possível se desfazer do dia para a noite. Foi-se o tempo em que as expectativas da população, elas estavam vinculadas a construir uma vida através do trabalho, você aumentar o seu salário mínimo, você ter uma perspectiva consistente para os seus próximos 5, 10 anos. Se você não apresenta uma proposta em que a pessoa vai imediatamente ganhar alguma coisa, ou que pelo menos dê a impressão de que ela está ganhando alguma coisa, de que ela está ganhando, a vida está me dando algo. Não interessa se você merece, a vida está te dando algo. Aquilo é bom para você. Quem não te dá a impressão de que você vai ganhar algo, para você não interessa. Esse ideário, ele foi injetado na mente de uma boa parcela da população nos últimos 5 anos, e a gente já comentou aqui diversos dos elementos midiáticos que fazem com que isso seja possível, mas hoje essa é uma realidade. Boa parte da população, principalmente jovens, eles acreditam, é quase uma questão de fé, de que o correto é que eles ganhem algo da vida, que a vida, alguém abre uma porta da esperança e fala, olha a maravilha para sua vida, que você não vai mais precisar se preocupar pelos próximos 50, 70 anos. O que a gente sabe que nunca vai acontecer. Mas essa é a expectativa. E aí é muito fácil para a extrema-direita chegar e falar, nós temos os brindes, tomem os brindes. Olha os refrescos que chegaram. Enquanto a esquerda, ela continua no seu papel de falar, nada é tão simples. A gente quer que vocês tenham trabalho justo. A gente quer que o salário mínimo continue a crescer. Então, nos próximos 5, 10 anos, você vai poder estudar, fazer uma faculdade, conseguir um emprego, comprar, financiar a sua casa. Nada disso parece bom. O que parece bom é, como é que eu vou conseguir ter uma chance, mesmo que ela não se realize, de magicamente resolver todos os meus problemas. Não sei como que a gente rompe essa cortina de ilusão que ela foi colocada sobre boa parte da nossa população, principalmente os jovens, que não conseguem mais encarar a realidade concreta. Eles vivem e trabalham e fazem todos os seus esforços em cima de algo que nunca vai se realizar, e eles vão votar em cima dessa ilusão. E aí, essa semana eu soltei até um fio no Blue Sky falando justamente sobre essa geração, ou talvez até mais de uma geração a essa altura do campeonato, que se sente traída um pouco. A parte mais antiga se sente traída pelo que foi prometido pelo governo Lula lá atrás, que o ciclo não fechou, e aí lá no Blue Sky eu falei muito pouco dos motivos pelo qual isso não fechou. Você tem um país de crises fabricadas ano após ano para foder completamente a economia, e aí essa geração nova com o que o Rodrigo acabou de falar, e aí a gente entende uma questão, que, assim, o PT está entregando os melhores indicadores econômicos dos últimos tempos no Brasil. Só que o mundo em que a gente vive hoje, esses indicadores econômicos já não fazem a diferença que faziam. Então, quando o Lula entrou lá em 2003 e aumentou o salário mínimo e redistribuiu renda, tirou as pessoas da miséria, isso fazia sentido. A gente vinha de 30, 40, 50, 100 anos de miséria e de salário achatado que você não conseguia fazer nada. E aí acho que na percepção do povo, muitas vezes, pior do que não dar nada ou não melhorar nada é você melhorar aquém daquilo que a pessoa começou a sonhar. E aí hoje em dia, quando você tem um desemprego, aspas, né, quase um pleno emprego, mas é um emprego que paga um salário mínimo que está mais alto, sem imposto de renda, mas isso ainda assim não dá para a pessoa perceber aquela melhora de vida que ela percebeu 20 anos atrás, com as mesmas condições, com mais emprego, com um salário um pouquinho mais justo. Isso não se traduz em nada, porque a pessoa, a gente viu, a Cacau Show bateu, acho que foi, quanto foi? 1 bilhão de venda em um dia? 300 milhões? 300 milhões que eu tinha visto. Não 300 sei se depois milhões de venda em um dia. Então o país não está quebrado, mas a população não sente isso. E rapidinho, Diego, fazendo uma sacanagem, ela tirou as barras da prateleira, os outros produtos, deixou só ovos para justamente forçar a galera a comprar ovos. Eu tenho um caso concreto aqui perto de casa, mas enfim, isso é outro só um parênteses. Então, de alguma forma, vem do grande pecado, né, do PT ao longo dos anos, que foi não realmente investir nas reformas mais de base da sociedade que permitiriam que isso fosse duradouro. A gente vê 6 anos de Temer e Bolsonaro destruíram quase que completamente o que levou 14 anos de PT para construir. Agora o Lula teve que voltar e tirar de novo o país do mapa da fome, por exemplo. E aí a gente tem que ver como, né, aí eu não, obviamente a gente está aqui para ser comentarista de portal, como que a gente faz esses números econômicos se traduzirem nessa esperança que o Rodrigo vinha falando. E isso é com reforma, isso é com investimento direto, isso é acabando com o arcabouço fiscal, por exemplo, que impede o governo de gerar os empregos de qualidade, de fazer o desenvolvimento que o país
precisa, né? Enquanto isso, esse ciclo de duas, três gerações super qualificadas profissionalmente não encontrarem emprego, se tiver um monte de engenheiro dirigindo Uber, a gente volta e meia fala disso, tem a piada, tem o meme, mas não é de forma alguma diminuindo a dignidade de quem faz Uber. É dizer que o engenheiro serve para desenvolver um país. O engenheiro ele teria um papel a cumprir num país, que não seria esse, que é onde seria desenvolver um sistema de transporte coletivo que se abarque a realidade do Brasil, por exemplo. Então, tudo isso são reformas que ficam cada dia mais distantes, né? A gente volta naquele brother lá que falou que é mais fácil imaginar o fim da história do que o fim do capitalismo, mas a gente não pode se dar por vencido nessa luta, senão a gente realmente já perdeu, né? A única certeza de derrota que a gente tem no campo da política e no campo das conquistas que o povo pode ter é quando a gente desiste. E aí é difícil, eu sei, a gente falar para um moleque que tá fudido na escala 6x1 que são os melhores números, que não se traduz na vida real, infelizmente. Eu sei que a gente já se estendeu, mas eu acho que uma questão que a gente vai ter muito destaque com isso, vindo os vários parlamentares de direita como candidato, aí o próprio Flavinho Desmaio, a gente mostrar um pouco mais a qualidade dos nossos parlamentares. A gente mostrar o que os nossos parlamentares fizeram, eu digo da esquerda, do campo progressista, em face desse bando de bundão que emenda feriado e não vai trabalhar, literalmente, enquanto fala mal da 6x1. Que é um lampejo, né, que a gente tem que ter, sempre bater nessa tecla. Não adianta votar no Lula e votar no Espiridião Amin, e votar no Carlos Bolsonaro, e votar no Flávio, aliás, no Eduardo, e votar no Kim Kataguiri. E a gente sabe que isso acontece porque as eleições legislativas elas se dão num campo de afeto muito mais próximo, mas a gente precisa mostrar a qualidade dos nossos parlamentares, que é de longe maior do que a qualidade dos parlamentares de direita, para ver se isso dá um impulso de alguma coisa para a gente ter um respiro de governabilidade, se Deus quiser, em um próximo governo do Lula ainda, apesar dos pesares. Eu vou aproveitar que eu sei que a gente já se estendeu muito, mas eu vou fazer o seguinte, vou pegar um link que estava lá no Leitura de Títulos e trazer para cá, porque eu acho que tem relação muito com o que o Rodrigo e o Diego acabaram de falar, que é o texto de uma newsletter do Thomas Trauman, que pelo visto é divulgada semanalmente lá no Globo, e ele traz o paradoxo da mobilidade. E aí eu vou ler aqui um trecho aqui que diz o seguinte, toda a campanha do PT tem uma propaganda mostrando um jovem que se tornou o primeiro da sua família a ter um diploma universitário. O slogan "O filho da faxineira virou doutor" exemplifica os impressionantes resultados dos programas educacionais de expansão no ensino técnico, ProUni, política de cotas e fiéis criados nos governos Lula 1 e 2. Uma pesquisa exclusiva Genial Quest indica, no entanto, que o governo Lula 3 está pagando pela desilusão dos doutores filhos de faxineira. De acordo com a pesquisa, eleitores que ascenderam estão mais insatisfeitos com o governo Lula e com os rumos do país do que aqueles que não tiveram avanço. Aí o Felipe Nunes, diretor da Quest, diz aqui, é o paradoxo da mobilidade. Esses eleitores tiveram uma forte ascensão de status, porém não vivenciaram a ascensão de classe. Eles se beneficiaram de importantes iniciativas governamentais, mas ao contrário do que imaginavam, não acharam um lugar no mercado de trabalho. Eles investiram tempo e energia para ter um diploma, mas isso não lhes garantiu um salário melhor, apenas frustração. Aí diz aqui que a pesquisa usou uma premissa conhecida da sociologia, a de que a diferença de educação entre mãe e seu filho e filha é um indicador de mobilidade social. As escolaridades de mães e filhos foram convertidas para uma escala numérica de 1, que significa analfabeto, e 10, ensino superior, na qual o avanço entre as duas gerações seria considerado alto se fosse ou maior que 5, médio de 3 a 4, nulo de 0 a 2 e negativo se o filho ou a filha tivesse estudado menos que a mãe. A pesquisa mostrou que 22% dos eleitores tiveram mobilidade alta, 24% média, 47% nula e 7% negativa. Isso significa que 46% dos eleitores superam a escolaridade de suas mães, dado o revelador tanto da desigualdade na educação como do esforço das novas gerações em estudar. Aí, nessa pesquisa, foram perguntar a opinião, né, das pessoas que tiveram mobilidade alta, né, e dos sem mobilidade, do que eles achavam do governo, da situação econômica. E sempre os que têm a mobilidade alta, né, nessa pesquisa, tinham uma percepção pior, tanto sobre o Lula, sobre a situação econômica do país, e aí ele traz essa análise mostrando, né, que os resultados da pesquisa são ruins para a campanha da reeleição do Lula, que indicam que a atual crise de popularidade não é um problema de comunicação, um mau
humor momentâneo com os preços nos supermercados ou um problema que pode ser resolvido com mais gasto público. A decepção desta geração é estrutural. Eu não sei se vocês concordam com essa análise, mas eu achei que complementa bem o que vocês comentaram aí, dessa questão da desilusão, né? Que isso já vem sendo algo que vem se formando ao longo, né, do tempo, e tem também o desgaste natural, né? Que o Lula, querendo ou não, vai para um quarto mandato, né? Então, assim, tem o desgaste da imagem, né? Eu acho que isso essa geração quer mais, eu acho que isso nos remete a 2013, que foi quando começaram os movimentos, as pessoas indo para a rua, insatisfeitas, contra tudo isso que está aí, né? Ele, inclusive, cita isso aqui também, Thaís. Pois é, eram pessoas que sentiam que precisavam avançar, que estavam no momento de avançar, mas eu acho que tem a ver, acho que foi o Rodrigo que falou, sem as reformas estruturais existe um limite até onde a gente consegue ir, né? Até quão profundas essas mudanças são. E, enfim, tendo a ver com o momento em que a gente vive essa crise do capitalismo, aí acaba que é isso, assim, as pessoas se sentiram enganadas, porque a geração da gente cresceu ouvindo o quê? Estude que você vai ter uma vida confortável. E é isso, assim, tipo, todo mundo ao meu redor tem ensino superior, mas, assim, luta para conseguir um emprego, um salário que a pessoa consiga sobreviver. Não é nem ter luxo, viajar para o exterior, nem nada. É pagar o aluguel, pagar a feira, pagar o transporte, sabe? Assim, sair no fim de semana para um rolezinho, assim, de boa, tranquilo. Mas é isso, assim. Então, a minha percepção é essa. Eu acho que tem algumas coisas com essa pesquisa, Vitor. Ela apresenta alguns dados que eles são interessantes de serem analisados, mas chega a algumas conclusões tortas. Não existe nada que não seja problema de comunicação. Seja lá qual for o problema que você encontrar em política, é um problema de comunicação. Eu não vou dizer em todas as áreas da vida, mas às vezes é. Então é um problema de comunicação também. E a gente precisaria de mais informação para poder entender como que se constrói essa percepção negativa de uma parcela da população dessa geração que teve mobilidade socioeconômica elevada. Por exemplo, a percepção que você tem sobre a nossa economia, o andamento do governo, depende menos dos fatos concretos e mais do seu convívio e do seu círculo social. Então, qual é o círculo social que uma pessoa que ela teve mobilidade alta, socioeconômica, ela passou a ter no início da sua vida adulta? Então, às vezes você pega pessoas que elas tiveram apoio de programas governamentais, programas de Estado, durante a sua adolescência e início da vida adulta, se formaram e tiveram uma alta mobilidade, às vezes de modo acelerado, e em qual é o novo ambiente onde ela vai passar a conviver? Com quais pessoas? Que tipo de informação ela vai passar a receber nesse ambiente? Porque existe uma diferença, e existia ainda de modo mais nítido 15 anos atrás, de você receber um tipo de informação e conviver com algumas pessoas com certas opiniões, com certa visão de mundo, e a partir do momento em que você ganha mais dinheiro, você começa a trabalhar em um outro tipo de empresa, você começa a ter que suprir as necessidades desse ambiente empresarial, desse novo ambiente religioso, desse novo ambiente econômico, você passa a receber outras influências e a ter que responder de modo necessário socialmente para esse ambiente que você convive. Então me parece que a gente tem um grave problema de comunicação, e não necessariamente é um problema de comunicação que o governo tem que resolver internamente, mas isso é um dado importante, assim. Você tem uma percepção de que as coisas não melhoraram tanto para você quanto deveriam, embora os dados indiquem que você teve uma alta mobilidade socioeconômica. O que o mundo à sua volta, nesse ambiente em que você está agora, te diz para você acreditar nisso? Então isso para mim é um problema de comunicação. E é um problema de comunicação que a gente não está muito longe de conseguir resolver. A gente está cada vez mais fechado nesse sentido. Eu acho difícil hoje você pensar em como efetivar uma comunicação política que ela consiga causar impressão nas pessoas. Como que você causa uma impressão nas pessoas com essa comunicação? Porque hoje a gente vive num ambiente comunicacional que depende menos do que é apresentado e mais em como que aquilo chega à pessoa e de onde vem. Então, outra pesquisa recente que saiu é o altíssimo índice de confiabilidade para grande parte da população quando ela recebe uma informação que vem de um conhecido, que vem de um amigo, um familiar, um colega de trabalho ou um perfil de influência
influencer que ela tende a confiar. E a baixíssima confiabilidade das notícias que são apresentadas por veículos jornalísticos sérios ou por agências governamentais. E isso, para mim, indica muito, dá uma certa resposta, complementa essa percepção da população que teve uma alta mobilidade socioeconômica, mas não consegue perceber uma melhora real. Excelente, perfeito, perfeito. Alguma coisa a acrescentar, Diego? Não. Agora, deixa eu mandar aqui uma boa noite para o nosso queridíssimo Amauri, nosso mecenas, que está conseguindo nos acompanhar ao vivo hoje. Pato raro aqui. Não tenho nem roupa para isso. Pois é, cara. Mandar também um alô pro Fredinho, também aqui perguntou se estava tendo gravação e mandou um oi pra gente. Lele Riso mandou mensagem aqui também no chat. Então, ó, fechamos aqui esse tópico. Vamos aqui para o nosso segundo tópico desse primeiro bloco. O Itamaraty acusou o governo de Donald Trump de descumprir a boa prática diplomática ao determinar sem consulta prévia a saída do delegado da Polícia Federal Marcelo Ivo de Carvalho dos Estados Unidos. O policial que atuava em cooperação com a Agência de Imigração Americana, o ICE, participou da prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem e foi acusado de, abre aspas, contornar pedidos formais de extradição, fecha aspas, para promover, abre aspas, perseguições políticas, fecha aspas. Em resposta, o governo brasileiro afirmou que a medida ocorreu de forma verbal e contra o acordo de cooperação entre os dois países e anunciou a retirada das credenciais de um agente dos Estados Unidos aqui no Brasil. O diretor da Polícia Federal, André Rodrigues, confirmou que as credenciais do agente estadunidense já foram retiradas, bloqueando seu acesso às dependências e aos bancos de dados da corporação. Rodrigues disse não se tratar de uma expulsão e alegou que o delegado da PF também não foi expulso dos Estados Unidos. Segundo a coluna da jornalista Mariana Sanches no UOL apurou, embaixadores brasileiros disseram que a decisão dos Estados Unidos equivale sim a uma expulsão do representante brasileiro e não a uma saída voluntária. O presidente Lula comentou a tensão diplomática elogiando André Rodrigues, mas acrescentando que espera que a relação bilateral volte à normalidade e que os Estados Unidos estejam dispostos a retomar o diálogo. Em um vídeo publicado nas redes sociais ao lado do diretor da PF, Lula exaltou a decisão de retirar as credenciais de um funcionário do governo americano. E aí eu queria saber de vocês sobre esse caso, né? Vocês acham que ele rendeu mais do que deveria ou acaba aí também sendo uma estratégia do Lula para reforçar esse embate com o Trump, como a gente comentou agora há pouco, que rendeu para ele aí uma melhora na popularidade recentemente? A gente até comentou, né, dessa questão da prisão da Ramagem rapidamente no último episódio, não tinha entendido muito bem a movimentação da PF e agora veio essa decisão aí do ICE e dos órgãos aí do governo americano de tomar essa ação contra o delegado da Polícia Federal, que eu nem sabia que existia um delegado da Polícia Federal trabalhando junto com o ICE lá, né? Para mim isso foi novidade. Inclusive falaram que foi por intervenção do Marco Rubio, mas o que vocês acharam de toda essa treta aí que... Não sei se tá faltando notícia no noticiário, porque isso aí ficou por dias se arrastando, né? Ah, o delegado foi expulso, não foi, retira a credencial do americano aqui, tudo mais. Como é que vocês viram essa situação? Começa com a loucura do Lula de querer que a relação volte à normalidade com o governo daquele lá, né? Aí já é loucura, maluquice esperar. Mas assim, é que não vivemos em tempos normais, né? Em tempos de Donald Trump no poder, em tempo de extrema-direita no mundo inteiro. Mas isso diplomaticamente é grave. Um agente do Estado brasileiro ser desrespeitado dessa forma sem motivo algum, né, em um outro país. Talvez tivesse tido dimensões menores se a diplomacia mundial tivesse numa condição mais normal. Mas ainda se estivesse numa condição mais normal, talvez não tivesse acontecido. Então acho que realmente é um caso de se ter a repercussão, sim, sobretudo pela ação do Brasil, né, de reciprocidade. Quem sabe se fosse um Bolsonaro no poder, eles iam estar cheirando o cu do Trump do mesmo jeito, pedindo perdão ainda, porque o delegado feio, malvado, ainda ia receber um pádio aqui, esse delegado, provavelmente. Acho que não é nem que seja falta de notícia, é que em um mundo normal isso seria realmente digno de notícia. Eu acho muito, enfim, tudo que está girando em torno do Ramagem, muito suspeito. Ele foi diretor da Agência Brasileira de Inteligência. Então, assim, isso pode ser algo do interesse dos Estados Unidos, ainda mais um grande capachão como é a extrema-direita brasileira para os Estados Unidos. E já vimos muitas demonstrações de que eles são perfeitos lesa-pátrias quando é do interesse deles. Na verdade, eles são lesa-pátrias de modo geral. Então, assim, ele não teria
nenhum pudor em, por exemplo, fornecer informações sensíveis sobre a segurança do Estado brasileiro, se isso trouxesse benesses para ele, né? Se ele recebesse em troca alguma coisa interessante, como, por exemplo, o asilo político que ele está pautando lá nos Estados Unidos. Não tem muito como a gente saber o que está acontecendo, né? Esperar para ver aí os próximos passos. Mas se eu fosse chutar, eu diria que os Estados Unidos vai ceder asilo político para a Ramagem em troca de benesses. Eu nem me furtaria dizer aqui que ele já passou algum tipo de informação, assim, não duvidaria. Mas eu tendo a concordar com o Reni aqui que, para mim, o grande motivo dessa notícia ter se arrastado na imprensa brasileira é menos o fato Ramagem e mais o escorregão da Polícia Federal, de dar a entender que estava tudo resolvido, de dar a entender que teve um papel crucial, de passar uma informação, conseguimos, e na sequência não ser nada disso. Se não tivesse tido nenhuma declaração da Polícia Brasileira de falar só, esperamos que mandem ele pra gente, vamos ver de qual é. Talvez não tivesse corpo para notícia nenhuma. Então o que eu mais observei nesse meio tempo é essa repetição do, peraí, o Brasil foi passado para trás? A PF se precipitou? Mentiu? E isso é sempre uma primeira garfada da imprensa. Peraí, alguém mentiu? E aí, se você consegue identificar que algum agente público mentiu, você garfa e isso vira manchete. E aí a PF deu de bandeja e isso foi motivo para se arrastar. Tu encerrou? Achei que tu tava só... Encerrou, porque assim, diferente do resto da imprensa, eu realmente não tenho mais nada para dizer. Não há mais fatos, sabe? A gente vai começar a fazer fanfic do Ramagem aqui. Nossa, vamos imaginar como é que agora estão levando o Ramagem para uma agência secreta nos Estados Unidos para poder fazer um tipo de interrogatório movido a LSD e ele vai revelar as alucinações todas do governo Bolsonaro. Não dá para saber, cara. Então, eu concordo com vocês, né? Essa situação acho que se arrastou, talvez aí mais do que deveria, por conta da situação que foi criada, né? Depois das declarações aí da Polícia Federal. O Andrei Rodrigues, eu achei estranho que, tipo assim, em vez de, sei lá, deixar o assunto morrer, fazer só a reciprocidade, ainda foi na Globo News dobrar a aposta, falando, não, ele não foi expulso, fui eu que mandei ele voltar de lá, entendeu? Ficou, sei lá, uma situação bem estranha mesmo por causa do Ramagem, cara. E na boa, assim, quem que é o Ramagem pro país, né? Ex-chefe da BIM, a BIM que tava lá pesquisando quem eram os donos do Medo e Delírio Brasília, entendeu? Essa galera aí, a BIM Paralela, essa galera ligada ao Ramagem. Assim, também não dá, talvez para dar muito crédito para ele. Acabou que virou uma pauta para a extrema-direita justamente reforçar aí as suas teorias com a sua base lunática, né? Não sei se foi a melhor opção a Polícia Federal ter embarcado tanto nessa história, mas enfim, né? Tá aí mais uma tensão diplomática causada aí pelo governo do Laranjão maldito. E é isso, é o que vamos falar sobre Estados Unidos, provavelmente hoje. Não sei se eu botei alguma coisa... Não tem coisa na leitura de títulos, mas, Diego, não vamos ter um bloco sobre guerra no Irã e Estados Unidos hoje. Olha que maravilha. Bom. Muito bom. Mas antes da gente ir para o segundo bloco, Rodrigo Hipólito, o que precisamos fazer aqui? A gente precisa enaltecer os índices da economia brasileira, porque a economia está bombando, a inflação está controlada, então o salário mínimo está reajustado acima da inflação. É um ótimo momento para você investir no Midcast Política. Então você vai em apoia.se/Midcast, 5, 10, 20, 50, 100 reais, o que tocar no coração do seu rendimento. Cada uma dessas categorias vai te trazer algumas benesses. A partir de 20 reais você tem acesso a conteúdo extra no mural do Apoia-se, tem o seu nome lido aqui no final do episódio. A partir de 50 reais, além disso, você recebe um link exclusivo para acompanhar a nossa gravação aqui ao vivo, poder interagir com a gente no chat e corrigir as besteiras que a gente faz. E a partir de 100 reais, na categoria Ministério do Amor, você ganha também o nosso eterno amor. Se não der para você apoiar mensalmente em apoia.se/Midcast, considere fazer um pix para podcastmedia@gmail.com. Repetindo, a chave é podcastmedia@gmail.com. A cada 500 reais que a gente arrecada num mês, a gente garante um episódio extra para o mês seguinte.
ouvinte, a gente já está com mais de 50% da meta batida para o mês de maio, a gente vai ter um episódio extra no mês de abril ainda, então vai lá, passa 2, 5, 3, 50 centavos, o que for possível. Quer colocar um Pix recorrente também? Para ir R$1 todo mês já vai nos ajudar demais, assim. Quer apoiar de outra maneira? Vai lá comprar um dos produtos da nossa lojinha que está linkada aqui na descrição do episódio, tem as nossas estampas dos mais diversos produtos, também na descrição do episódio você encontra o link para o nosso canal do WhatsApp, onde a gente divulga as nossas pesquisas do MidQuest, os cortes, sempre que tem um conteúdo novo, o lançamento de episódio, você encontra lá, e se quiser bater um papo com o pessoal, tem o link para o nosso grupo do Telegram, que foi criado e é organizado pelos nossos ouvintes, Victor Souza. Exatamente, Rodrigo, lembrando sempre que a campanha do Pix recorrente você tem até o dia 30 de abril, né, para colaborar aí com a campanha para que tenha episódio extra no mês de maio. A gente está com 55% da primeira meta batida. Lembrando que o primeiro episódio extra, né, que a gente sempre que a gente bate a meta é um episódio sem pauta. E o segundo episódio extra, caso alcancem a meta de R$1.000, nesse mês de maio, né, será uma análise, um react de, como é que é? Tudo livros. pela luxúria, o terceiro livro da saga Dinastia Lancaster. A gente vai acompanhar a história de Magnus Lancaster. Exatamente. Então, se você realmente quer que isso aconteça, a chave é podcastmedia@gmail.com. O Amaury essa semana comentou lá no Blue Sky que ele vai garantir uma meta. Então, se o Amaury diz que dia 30 ele garante uma meta, o restante dos ouvintes tem que garantir a outra meta, pra gente conseguir bater 2 metas e fazer 2 episódios extras. Pode ser o terceiro livro da Dinastia Lancaster, Vitor, mas eu também vi muitos comentários interessados em uma análise de Abandonada Grávida pelo Imperador de Vegas, que é um outro grande sucesso da mesma autora. Exatamente, cara. Então, assim, a gente devia analisar vários romances desse estilo, e aí, de repente, a gente escolhe no final qual é o melhor romance hot. Boa! Conservador. Copa Romances Hot Conservadores, olha aí, ó. Já vai se criando uma nova Copa. Então, ouvinte, se você quer que a gente tenha ideias, se você quer que a gente tenha esse leque de possibilidades, a chave é podcastmid@gmail.com. É isso, então, vamos agora para o nosso segundo bloco. Rapidinho, Vitor, antes de começar o segundo bloco, Ana Raíssa não está aqui, mas eu quero dizer que hoje, no dia que você está ouvindo esse episódio, falta só 10 dias para acabar o prazo para você regularizar o seu título. Vai tirar a porra do teu título, transfere para sua cidade, volta pertinho de casa, para não ter desculpa. Inferno. Pronto, perfeito, obrigado. Diego. E como é que faz para organizar e regularizar isso, Diego? tse.jus.br, serviços ao eleitor, título de eleitor, aí você vê, trocar local de votação, pagar multa, aí você se resolve lá, tudo em casa, no conforto da sua residência, sem pisar na rua, sem ver gente, só você e o seu smartphone ali no tete-a-tete que você tanto gosta. Tem aplicativo também? Não, é direto no site, né? É no site. O aplicativo você baixa para ir votar no dia, o e-título. Isso, é. Leva atualizado. Com o e-título não precisa de documento com foto, não precisa de título, não precisa de nada. Só você e o seu celularzinho chega lá aqui, mesário. Meu e-título, me habilita aí. Perfeito, perfeito. Por que precisamos fazer isso? Para eleger Luiz Inácio no primeiro turno, como sempre lembra na Raíssa. E não vamos deixar Luiz Inácio sozinho, por favor. Vamos deixar ele bem acompanhado. Não vamos esquecer de votar deputado federal, estadual, senador, entendeu? Governador também. Mas não vamos esquecer dos legislativos, que tem gente que fica com preguiça de escolher deputado. Qualquer coisa, ó. Ai, não sei em quem votar. Marca o Midcast. Moro não sei aonde, moro em tal estado, não sei em quem votar. A gente compartilha para ajudar você aí a receber dicas dos nossos ouvintes, mas pelo amor de Deus, vamos facilitar a vida de Luiz Inácio, porque depois a gente fica aí chorando, ai meu Deus do céu, Nicolas Ferreira. Sabe o que é fofo, gente? Assim, fofo é uma coisa cool, é anotar os números das pessoas que você quer votar num papelzinho. Pô, cara, é chique assim, sabe? Você tira uma foto e fala com um papelzinho fechado, meu voto é secreto, e você anotou ali, tu não vai esquecer, anota. Então, 2 votos para ser
senador. Então, às vezes, você esquece, você vai lá, confunde, aí vai anular o seu voto. Então, pô, anota bonitinho ali, faz os quadradinhos, assim, vai ficar bonito, entendeu? Essa é uma dica infalível para você não se confundir. Então, é o e-título no celular e um papelzinho com seus numerozinhos anotados, dá para ninguém se perder. E se quiser, dá para anotar num caderninho com estampa do Midcast, que você pode comprar lá na nossa lojinha, link na descrição. Perfeito, você leva o caderninho lá com a estampa do Midcast, seus números anotados, abre lá, aí pode botar a estampa lá que você achar mais adequada para o momento, ó, ainda vai estiloso. E só, último, se você, na dúvida, não sei em quem votar, se você não morar em Maricá, 13 confirma. Não fale de Quaqualingrado, Diego Chinelo. Quaqualingrado. Quaqualingrado. Puta que Meu pariu. Deus, Quaqualingrado não. Dito por pessoas que moram em Maricá, só deixando claro. Bom, vamos lá então aqui para o nosso tema do segundo bloco. Enquanto se torna cada vez mais comum um relato de pessoas que perderam tudo ou quase tudo apostando em bet, como foi o caso divulgado pelo G1 da extensionista de Sirius, a Síria Macedo, de 29 anos, moradora de Fortaleza, que perdeu 2 casas por conta do vício em jogos de aposta online e também se separou do marido devido a uma dívida de R$50 mil, né, que ela adquiriu em plataformas como o jogo do Tigrinho. A bancada do PT na Câmara apresentou um projeto de lei que propõe o fim da permissão de casas de apostas em todo o território nacional, as chamadas BET. Na prática, o projeto estabelece a proibição da exploração, operação, oferta, divulgação, publicidade, intermediação e processamento de transações relacionadas a apostas de cota fixa, tanto em meios físicos quanto digitais. O texto revoga dispositivos das leis 13.756 de 2018 e 14.790 de 2023, que estruturaram o marco legal das apostas esportivas e jogos online no país. A proposta também proíbe qualquer forma de publicidade, patrocínio ou marketing de influência relacionada a bet, abrangendo clubes esportivos, ligas e influenciadores digitais. Uma pesquisa Quest divulgada no dia 17 de abril mostrou que 29% dos brasileiros dizem ter o costume de fazer apostas em bet. Enquanto isso, 46% dos brasileiros que fazem apostas em bets e cassinos online afirmam adotar a prática para obter renda extra e ajudar a pagar contas, como aponta o Datafolha. Nós já falamos aqui, né, diversas vezes sobre a questão das bets, já trouxemos outros dados alarmantes aí, né, e até algumas ações que o governo fez para tentar minimizar esse dano na nossa sociedade, mas agora com essa proposta concreta e encabeçada pelo PT, vocês acham que existe alguma chance disso prosperar em pleno ano eleitoral? E vocês acham que antes tarde do que mais tarde, finalmente vir uma proposta sugerindo essa proibição? A gente vai criar uma expectativa e a gente vai se frustrar, mas a gente não vai conseguir não criar a expectativa, porque a gente tem uma consciência do quão bizarro é a permissão para que existam bets, para que as coisas funcionem assim. Então, pra gente, qualquer chama de esperança que apareça ali, falar, opa, vão acabar com isso que nunca deveria ter existido aqui. A gente supõe que vai acontecer. Mas eu imagino que mesmo que essa proposta seja feita, e ela não seja tão recortada, desvirtuada como provavelmente seria, ainda demoraria um bom tempo para que esse debate acontecesse. Porque existe um poder financeiro absurdo por trás disso, e é um poder financeiro com uma organização digna do crime latino-americano, assim, é muito bem organizado. Vai ser muito difícil de desfazer. É sempre bom lembrar que boa parte do futebol brasileiro hoje ele é sustentado pela indústria criminosa das apostas. Então, para você desfazer isso é muito difícil. Os programas de maior audiência da TV brasileira são sustentados pela indústria criminosa das apostas. Muito difícil de se desfazer isso. Então, não é pouca coisa. A gente vê as cifras, a cada notícia a gente fica chocado com as cifras, e quando a gente observa essas cifras, a gente tem que reverter isso em poder político. Tem muito poder político por trás. Então não acredito que vai ser uma coisa tão simples de se desfazer. Isso, Vitor, é bom comentar que isso se vincula ao que a gente estava falando no primeiro bloco, porque você imagina que tem uma porcentagem gigantesca da população brasileira que admite que aposta em bets corriqueiramente. E mesmo que não seja a maioria que vai se viciar nesse nível, que vai perder 2 casas e conseguir dívidas de R$50 mil, essa parcela de 30%, mais de 30% provavelmente da população, que acha que é
que faz sentido, é uma parcela da população brasileira que, na visão de mundo dela, faz sentido você acreditar que muita gente pode ganhar dinheiro de modo mágico a qualquer momento. Até pouco tempo, a gente considerava uma possibilidade de algumas pessoas, pontualmente, 1, 2, 3 vezes por ano, numa população de mais de 200 milhões, elas serem contempladas com alguma riqueza através da loteria. Então parecia ok. Vai ser 10 pessoas nesse ano inteiro que vão ser contempladas e que vão conseguir realmente melhorar de vida. O cenário já não é esse. Então a parcela enorme da população acredita que faz sentido isso, que faz sentido que você vai apertar umas coisas coloridas no celular e magicamente você vai ganhar dinheiro, que isso pode acontecer comigo, com você e com mais 200 milhões de pessoas, porque dinheiro não existe. Então, mas é óbvio, se você para um minuto para pensar, que isso não é possível. Não é possível que isso aconteça. É óbvio que a maior parte desse dinheiro está indo para o bolso das pessoas que estão lucrando de verdade com isso. E que não vai acontecer de 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão de pessoas ganharem muito dinheiro ou sequer uma quantidade razoável de dinheiro porque ele gastou naquilo. Então a pessoa vai lá e fala, eu vou jogar R$5, eu vou jogar R$50 a semana. Isso não vai fazer tanta diferença no meu orçamento, porque ela acredita de verdade que existe uma chance de qualquer pessoa, de todo mundo, da maioria das pessoas, conseguirem dinheiro sem trabalhar, sem fazer nenhum esforço, e elas ficarem ricas, ou elas... É uma das expressões que eu mais odeio, e que ela se tornou comum, que é ganhar dinheiro com a internet. É isso, assim, se tornou comum a ideia de que é razoável, faz sentido a ideia de ganhar dinheiro com a internet, de pegar o celular na sua mão. Não sei como é que a gente resolve isso só proibindo as bets, Vitor. Porque para mim ela é um ápice disso, uma bolha que se formou, que vai estourar em algum momento, ela se formou, mas a gente está falando de um ecossistema baseado num novo tipo de religião. Você vê que o que a gente falou no episódio está interligado. A gente falou no começo do episódio sobre as pessoas que estão desesperançosas porque elas se qualificaram e não encontram emprego. E aí, do outro lado, a gente tem as bets. Então, assim, são dois extremos da desesperança, que é aquela pessoa que trabalhou, que não conseguiu obter o seu sustento pelo fruto da aquisição de conhecimento que você passou a sua vida inteira obtendo. E aí, no outro extremo, tem aquela pessoa que usa as bets como esperança. As pessoas do meu convívio, né? Eu tenho a sorte de não ter pessoas do meu convívio que estejam viciadas nisso. Eu acho que eu só me deparei assim com 1 ou 2 pessoas na vida que eu pude perceber que estavam viciadas mesmo, de fato. E assim, essas pessoas realmente acreditam que elas ganham dinheiro fazendo essas apostas, né? Uma vez eu estava num evento do lado de uma pessoa viciada em bet. Foram 3 dias de evento. Nesses 3 dias, de manhã, de tarde e de noite, ele estava o tempo inteiro jogando. Inclusive, assim, eu estava vendendo o meu trabalho, mas o trabalho dele era desenhar as pessoas que estavam no evento, né? Ele fazia caricaturas das pessoas. E aí, assim, tinha um momento que ele simplesmente desistia de tentar ganhar dinheiro da forma que ele estava lá se propondo a fazer, né? Que era e assim, se ele começasse, ele tinha uma fila de pessoas, sabe? Tinha demanda para o trabalho dele, não era nem que ele estava assim desocupado. Então, assim, ele chegava, jogava, ganhava um dinheiro. Teve uma hora assim que ele fez, vou comprar um sushi, não sei o quê, porque ganhei um dinheiro aqui. Mas aí, pouco tempo depois, ele já perdia o dinheiro de novo, porque a pessoa não ganha e se satisfaz, né? Ela continua. Depois dessa fala do Rodrigo, eu fiquei muito pensando como são 2 faces da mesma moeda, né? Claro que o vício no jogo vai muito além da necessidade, né? Mas no fim das contas é também isso, né? É também aquela pessoa que tá desesperançosa com o trabalho, aquela pessoa que trabalha o dia inteiro e não consegue, e aí de repente a coisa da aposta parece uma boa saída, parece uma boa solução. E inclusive assim, porque tem um amigo, tem um influencer que ela segue, né? Aquela pessoa em quem ela confia, então ela vai lá e joga. Mas é uma luta bem difícil, mas por outro lado também eu acho que por mais que existam pessoas que vão vir com o argumento de que é o intervencionismo do governo, né? O governo
governo intervindo na vida das pessoas, deixa as pessoas jogarem, somos todos adultos, cada um faz o que quiser com a própria vida, mas assim, como é algo muito extremo, que está de fato assim, destruindo a vida de muitas pessoas, eu acredito que pode ter um apoio popular, que talvez fique mais difícil as pessoas, os nossos deputados e senadores, simplesmente fazerem ouvidos de apostador e não levarem adiante essa proibição. Eu realmente me pega, e aí eu acho que é algo que o governo pode sim botar debaixo, até porque isso é algo que está vindo da bancada do PT. O governo pode botar debaixo do braço e assim como fez com o imposto de renda, como está fazendo com a escala 6x1, trazer para si e dizer, olha só, a gente se preocupa com vocês e a gente vai fazer isso para melhorar a vida do povo brasileiro. Porque até quem gosta de futebol já pegou raiva de bet, porque apesar de patrocinar todos os times, também tem essa história, né, de que, não, porque o jogador fulano de tal tomou um cartão de propósito porque tem aposta não sei das quantas, então enfim, estragou tudo. Foda é que, como tudo de perverso no capitalismo, essa parada já migrou, já tem um próximo estágio pronto para acontecer, que são os mercados preditivos, que está rolando muito nos Estados Unidos, né? Que lá tem estados onde as apostas são proibidas, e aí a galera simplesmente travestiu a aposta de uma apólice de investimento, e eles apostam em tudo. Vai chover hoje, o jornalista vai falar a palavra que quantas vezes na transmissão do jornal hoje. Então foi para além de joguinhos, assim, que a gente já sabe que o jogo por si só, né, já é bastante propenso a causar o vício, e além do dinheiro já foi para uma loucura, assim. Tem bet em tudo, né, que a gente possa imaginar em outros lugares, e aí a gente, obviamente, é um passo importante. Se passar, duvido muito que passe por conta do lobby gigantesco que as bets vão fazer, que é a única entidade que possui dinheiro no Brasil atualmente são as bets, né? Você tem 5 bets patrocinando a Globo, não sei quantas bets botando comercial, todos os times de futebol, como a Thaís sempre fala. Então, é muito difícil de passar com o Congresso que a gente tem. Talvez com o Congresso melhor que a gente vai eleger, o nosso título de eleitor, recém-regularizado, a coisa muda de figura, apesar, né, de não ter muitas esperanças. Mas acho que, para além de proibir a bet como ela existe, é pensar... A gente volta, né, como a Thaís falou, para o papo do primeiro bloco, que é a sociedade precisa mudar. O vício não vem da necessidade, mas a atração de ir na bet muitas vezes vem, né? A pessoa que está ali com R$20 precisa de 100, ela, fulano, meu amigo, ganhou 100, ganhou 600. Quando eu tinha a lanchonete lá em Manaus, eu tinha um cliente que dava para saber o dia que ele comia no lanche todo dia, dava para saber quando ele tinha ganhado na bet e quando não. Porque ele chegava lá, ele mandava o pedido, hoje vai ser 5 sanduíches com milkshake, com batata frita, com caralho de asa. Aí ele chegava lá, hoje o Tigrinho pagou. Aí no próximo dia era o combo mais em conta. Aí falou, hoje o Tigrinho não pagou. Então o vício é um problema de saúde pública, mas o interesse de entrar lá muitas vezes vem um pouco dessa necessidade. E isso se resolve, sei lá, né, com a Revolução Comunista. Fora disso, a gente vai dar passos importantes, porém, às vezes, um tanto paliativos no meio dessa nova religião, que são as apostas, né? Perfeito, perfeito. O René até comentou aqui no nosso chat, a meritocracia chegou tão ao auge que se acredita até em mérito de sorte. E a Ana Raíssa, a tal de Ana Raíssa comentou aqui também no chat, existem essas apostas até para ganhador de Nobel na Europa, para ver o tamanho do problema. Eu queria só acrescentar ao que vocês falaram, um trecho aqui da reportagem que está no G1, que é uma reprodução da reportagem da BBC que saiu essa semana, falando sobre o endividamento dos brasileiros, né, e várias facetas, né, cartão de crédito, consignado, tudo mais, e obviamente fala das bets, que inclusive saiu um estudo recentemente dizendo que as bets proporcionalmente já seriam a maior causa de endividamento, né, dos brasileiros. Mas enfim, aí tem o caso da Nicole, de 21 anos, moradora de um município de pouco mais de 8 mil habitantes no interior da Bahia. A jovem dona de casa afirma que teve seu casamento e sua saúde mental destruídos pelo vício em apostas. Atualmente não sabe dizer quanto tem em dívidas, mas estima que sejam mais de R$10 mil em empréstimos bancários que tomou para continuar apostando em bet.
ela preferiu ter seu nome verdadeiro preservado para dar seu relato à BBC News. Aí abre aspas para ela. Tudo começou em 2023. Foi assim, eu estava assistindo o vídeo de uma influenciadora muito famosa nos stories do Instagram. Aí me deparei com ela postando o link de um jogo e acabei clicando. Fecha aspas. Aí abre aspas para ela novamente. Joguei R$10 na época e ganhei R$100. Aí eu fiquei eufórica. Daí por diante o vício só foi crescendo cada dia mais. Eu não conseguia mais sair. Fecha aspas. Aí, nova aspas para ela aqui. Meu nome hoje em dia é sujo em 5 bancos por conta das casas de apostas. Então trouxe para mim muitos problemas, tanto financeiros como físicos e psicológicos. Esse jogo praticamente destruiu minha vida, meu casamento desabou por conta do vício, fecha aspas. Desempregada e com Bolsa Família como única fonte de renda, ela diz que não tem perspectiva de pagar a dívida. Como não trabalho e na Bahia atualmente é difícil arrumar emprego, não estou pagando porque são muitas dívidas, não tem como pagar. Aí a parte aqui que eu queria chegar, né, além desse relato tenebroso, né? Nicole afirma que ainda não tem candidato a presidente para as eleições de outubro, mas se diz pessimista com os rumos do país. Abre aspas. O Brasil só vem decepcionando a gente por vários fatores, como as casas de apostas. Isso já era para ter sido resolvido pelo governo, porque ele está vendo que está destruindo milhares e milhares de pessoas, fecha aspas. Aí tem aqui, né? Uma pesquisa Quest, divulgada em 17 de abril, mostrou que 29% dos brasileiros dizem ter o costume de fazer apostas em bet, que foi o que eu coloquei na introdução. Aí, novamente, abre aspas para Nicole. Já era para o governo ter bloqueado as casas de apostas, mas infelizmente a gente vive em um país que é basicamente sem lei. Fecha aspas, é a percepção da Nicole sobre essa questão. Questão essa que também chegou na STF, né? Essa semana teve ali um julgamento, né, que discute a validade de um decreto que fixou em R$600 o valor do mínimo existencial para consumidores super endividados, né? E aí tanto o Flávio Dino quanto o Fux apontaram nos seus argumentos que as bets são hoje a principal causa de endividamento no Brasil. Então, assim, essa pauta também já chegou ali no STF. E eu quis trazer só esse relato da Nicole que está na reportagem, porque faz um link com o que a gente realmente conversou bastante no primeiro bloco. E é muito do que a gente já falou aqui, da percepção do cidadão brasileiro, porque é um negócio que começou ali com Temer, que piorou com Bolsonaro, mas a percepção da Nicole é que o Brasil não tem lei e que o governo não faz nada. Então, assim, o governo atual, ele trouxe a linha para ajudar os viciados. É pouco? É pouco. Ele também trouxe o mecanismo de exclusão, de autoexclusão. É pouco? É pouco também. Mas assim, a gente vê que mesmo assim, a percepção geral das pessoas que estão fodidas por causa de bet eu estou fodida e a culpa é do governo. Exatamente, cara. Não tem muito para onde correr. Enfim, vamos aí torcer para que esse projeto prospere, mas eu concordo com meus amigos de bancada, é muito difícil, diria quase improvável, principalmente em ano eleitoral, dessa matéria prosperar. Mas fechamos aqui esse segundo bloco e vamos agora para o momento leitura de títulos. Após ter chamado de cafetão do Planalto, Caiado recua e diz que Kassab é o vice ideal. O mundo, ele não dá voltas, né? Ele capota várias vezes e... Impressionante, cara. O cara já chamou o atual presidente do partido dele de cafetão do Planalto e agora acha que ele é um bom vice. Será que Kassab finalmente quebrou sua bússola? Vai se amarrar numa furada dessa? Pois é. Era o nosso mago, né? Nosso mago. Exatamente. Foi o Kassab que, inclusive, chamou o Caiado para ir para lá. Não é que o Caiado foi bater na porta dele e falou, pô, deixa eu ficar aqui. O Kassab que convidou, né? Você vê que ele não é um homem que guarda mágoas. Kassab errando é tudo pro Brasil dar certo. Deputados do PSOL acionam a PGR contra a venda de mineradora de terras raras em Goiás e pedem investigação sobre Caiado. Olha ele de novo. Tudo linkado. Não, mas só rapidinho, essa empresa que anunciou a compra da mineradora brasileira, né? Cara, troco de balas, que foi 2
bilhões. Negócio assim Diga que, aí. porra, é um mês de pessoal do Bolsa Família postando em bet, era até pouco tempo atrás. Então, porra, ridículo. E é mineradora de terras raras, né? Não é qualquer Sim. mineradora. Não estão tirando ferro da Não é uma terra. mineradora de terras comuns. Não é uma mineradora de terras comuns. Não, e na reportagem, só rapidinho, Thaís, eles dizem aqui que a empresa que comprou essa mineradora, que é a Serra Verde, afirmou que essa Serra Verde deve responder por mais de 50% da oferta de terras raras pesadas fora da China até 2027. Mas mais uma vez sendo lesados pela venda de nossas mineradoras. Vamos torcer para que o menino PSOL tenha sucesso na sua mobilização. Famílias se mobilizam contra documentário do Brasil Paralelo gravado em creche de São Paulo. Tu já pensou, Vitor, se de repente tu recebe uma notícia sabendo que sua filha Helena foi gravada um documentário do Brasil Paralelo? Não, surreal essa história. Eu fui até ler um pouco dessa reportagem. Eles receberam autorização da prefeitura, foi numa creche municipal. Parece que eles não haviam avisado. Olha só, galera do Brasil Paralelo, parece que não avisou que eles iam gravar as crianças. Chegaram lá, gravaram as crianças, botaram no trailer e no documentário e em alguns momentos fizeram ações, né, de tentar gravar, por exemplo, um pôster do Paulo Freire que estava numa sala e aí parece que o professor, sei lá, não permitiu porque tinham crianças dentro da sala e aí eles exibiram isso no documentário como, tipo assim, olha, não querem que deixem a gente filmar aqui essa ideologia. E a ideia do documentário é mostrar que realmente, desde a creche, né, há a ideologia, né, por trás aí do ensino e que Paulo Freire, malvadão, está por trás de tudo e coisas desse tipo. Inclusive questionando, parece, tá ali na reportagem, que seria muito absurdo essa obrigatoriedade, né, de que crianças têm que ir para a escola a partir de 5 anos e tudo mais, que os pais têm que decidir. Algo nesse nível de bizarrice. Eu só acho foda, assim, só fazendo um comentário a respeito disso, que os pais, principalmente os pais conservadores, estão numa sanha tão grande de isolar as crianças de qualquer possibilidade de que o mundo mostre a elas que os pais delas são abjetos e ignorantes, que eles privam os filhos dele de terem um desenvolvimento saudável, porque você não vai para a creche só para aprender a contar nos dedinhos, não, você vai para aprender a ter um convívio saudável em sociedade. Então, assim, até nisso eles querem lesar o desenvolvimento dos filhos. Papo de criança fora da escola é coisa de pedófilo. Ponto. Exatamente. E só lembrando que os pais e os educadores, né, as famílias e os educadores se organizaram, marcaram manifestação e tudo mais, mas de qualquer forma, a porcaria do documentário foi lançado e tá lá disponível naquela porcaria lá que a gente já citou o nome agora há pouco. Por favor, pais, processem o Brasil Paralelo, eles merecem. Assim, é mais um exemplo de coisas que a gente normaliza como plausíveis, assim. Como é possível que exista Brasil Paralelo? Não é possível, é uma empresa que a função dela é cometer crime. É função, e assim, é muito dinheiro para cometer crime e o aplicativo já vem na televisão, já vem no celular e não tem nenhuma perspectiva de que, de novo, aí o governo não faz nada. A gente fica nessa de que o governo não faz nada também, porque a não ser a mídia alternativa e organizações, mobilização civil em pequena escala, não tem nada contra para bater de frente com o Brasil Paralelo e encerrar isso, porque a coisa tem crescido, já está numa escala absurda, é a produção cinematográfica em alta escala, é aplicativo em televisão, em celular o tempo todo, sabe? O tempo todo. Propaganda do Brasil Paralelo, de uma empresa que a função dela é cometer crime. E nada, assim. Nenhuma proposta. Como é possível que isso exista, sabe? A gente chegou num nível distópico da realidade comunicacional que é muito assustador, assim. E, é claro, sempre com muito dinheiro por trás. Por falar em dinheiro, Motinha e mais 6 deputados controlam R$1,5 bilhão em emendas antes secretas. Olha aí, precisa de um Motinha e mais 6 deputados para dar uma choquei.
Cara, eu também fui ler essa reportagem, assim, é absurda a disparidade de divisão. E aí eles usam esses líderes, né, para concentrar as emendas, o cara que é presidente de comissão, mas na verdade eles divulgam, né, sei lá, o Motinha destinou 400 milhões, alguma coisa assim, 200 milhões. Só que vários deputados pediram para ele, só que está concentrado num cara só. E tem outros exemplos também nesse hall privado aí de Motinha e mais É o 6, né? beijamão, né? Só que aí o que acontece? Vai contra a determinação do Flávio Dino de que tem que falar qual é o nome do cidadão que solicitou, mas mesmo assim eles estão dando esse migué aí, segundo a reportagem. O Flávio Dino tem tido muita dificuldade de ter aplicabilidade nas coisas que ele está tentando trazer, né? Inclusive dos próprios parceiros, né? Nessa coisa de moralizar a farra do judiciário, ele não teve apoio nem mesmo dentro do STF. Pois é. Vamos aqui para o nosso próximo tópico. PT fecha apoio a Eduardo Paes no Rio e lança Benedita ao Senado. E aí, Gosto de Benedita ao Senado. Acho que ela tem chances. Única ex-governadora do Rio a não estar presa, ou a não ter sido presa. Exatamente. Mas você, assim, apesar de gostar da Benedita, né, de achar que ela é um bom quadro, que inclusive eu acho que ela tem penetração em camadas que o PT não é tão forte, mas, assim, novamente essa coisa, né, do PT precisar muito se apegar aos quadros que surgiram no fim da ditadura, né, PT, vamos movimentar aí essas bases. Mas tá, você quer um quadro novo, Thaís? Então pega aí, ó. Haddad vai assumir apelido Taxade na eleição em discurso contra ricos. O que poderia dar errado? Na boa, eu vi esse título, eu falei, não, vou clicar nessa aqui porque não é possível. E é um título totalmente caça-clique, porque assim, não é que o Haddad ou alguém da campanha do Haddad falou assim, vamos usar o apelido Taxade, porque eu falei, não é possível que o cara vai fazer isso, né? Mas não, eles estão levando a ideia de que como ele já vai ser atacado pelos adversários como Taxade, aí ele vai incorporar o discurso de ser o cara que vai taxar os ricos, daquela taxação BBB quando ele era ministro da Fazenda. Então não é que ele vai usar Taxade na campanha, vai lá, o slogan dele vai ser Taxade. Vai usar a questão da taxação dos super ricos, tentando, parece que emular lá o prefeito de Nova York, né, da campanha como ele fez, prefeito de Nova York, para tentar angariar, né, essa parte do eleitorado. Então, assim, esse negócio que ele vai assumir o apelido Taxade, na reportagem, inclusive, do site de fofocas Metrópolis, não tá dizendo isso, entendeu? Exageraram um pouquinho. Agora, eu ouvi boatos de que a taxa das brusinhas vai cair. Então, talvez uma das taxações mais impopulares do governo Lula esteja com seus dias contados. Eu torço muito, Vitor, para que a campanha do Haddad dê certo, que ele consiga se eleger. A gente precisa disso, né? Mas, infelizmente, eu tenho que dizer que esse é um caminho infrutífero. Praticamente todo brasileiro e toda brasileira hoje acredita piamente que amanhã vai ficar bilionário. Então não adianta você querer dizer que vai taxar os ricos. As pessoas não vão criar ódio de rico porque elas acreditam de verdade que elas vão ficar bilionárias amanhã. E assim, de modo mágico. Então essa construção, que é muito petista, muito do Partido Trabalhista, de falar, nós temos uma identidade trabalhista que ela é antagônica ao patrão, ao rico. Ela não cola. Ela não cola porque isso já foi desfeito na imaginária popular. As pessoas, elas vão supor que amanhã elas vão ser ricas e elas não querem ser taxadas. É como se você, quando você fala isso, a comunicação que você está fazendo com as pessoas eu tô atacando o seu futuro. Eu odeio você amanhã. Eu vou te perseguir amanhã. Então isso não funciona. Ainda mais em São Paulo, né, com todo o lobby da Faria Lima, né? Assim, aquela questão da taxação BBB até teve uma boa recepção na época, né, nas redes sociais, tal, mas não sei se realmente na campanha isso funcionaria, ainda mais tentando emular o que foi feito lá pelo atual prefeito de Nova York, mas a gente fica na torcida, né? Agora, eu acho que se ele fosse usar, em vez de usar taxade, ele tinha que usar um caçador de super ricos,
negócio assim bem absurdo mesmo para poder, se é que tá querendo usar aí o apelido de Tachad, o invento novo aí, caçador de super rico, bota lá o Haddad, porra, de sei lá, super-herói, atrás dos super ricos da Faria Lima. Vai funcionar em São Paulo? Não, mas pelo menos vai ficar engraçado, né? Melhor que, sei lá, café com bolos, alguma coisa assim. O foda é que se o Haddad tivesse 1% do carisma do Mandani, o Bolsonaro não tinha sido eleito, né? Mas... pois é. O Reni falou que lembra Caçador de Marajás, também foi só o que veio na minha cabeça. Sim, mas não deu muito certo, né? Não, mas a piada foi justamente com o Caçador de Marajás mesmo, para mostrar o ridículo da coisa. Lula diz ter chamado delegados que estão fingindo trabalhar para combater crime organizado. Vocês leram essa notícia? Eu não abri, não, mas eu achei meio... Não, é porque ele quis meio que reforçar a questão do combate ao crime organizado, aí ele mandou essa, né, que os delegados que estão em outros departamentos, né, outros lugares, exceto os que são secretários de segurança, vão ter que voltar para integrar novamente o efetivo da Polícia Federal para ajudar no combate ao crime organizado, porque nós vamos atrás do crime organizado, foi nesse sentido. Então tá bom. É isso? Então tá bom. Vamos continuar aqui falando em quem não faz nada. Após habeas corpus do STJ, PF pede prisão preventiva de MC Rian SP, MC Pose do Rodo e criador da Choquei. E nenhuma dessas palavras está na Bíblia. Esse rolê foi muito doido, né? Porque deram um habeas corpus e, tipo assim, meia hora depois veio a notícia. A Polícia Federal pede a prisão novamente preventiva. Porque o habeas corpus foi em cima da questão de que a Polícia Federal parece que não teria pedido previamente a extensão do prazo. E aí os advogados entraram com o pedido e falaram, não, a prisão tá ilegal porque já passou o prazo e a polícia não pediu para renovar. Aí depois saiu o habeas corpus, a polícia, não, renova aí também, por favor, justiça. Aí a justiça renovou, os caras mantiveram preso. Realmente complexo. Vamos pro próximo aqui, ó. O Diego gosta. Trump diz que não está ansioso para acabar com a guerra contra o Irã. 2 pontos. Entre aspas, simples. Tenho todo o tempo do mundo. Será mesmo, Trump? Rapaz, dá uma olhada pra tua mão aí, pro teu tornozelo. Exatamente. Ele tá dizendo isso porque ele sabe que não vai ganhar a guerra, né? Então ele tá dizendo, eu tô gostando dessa guerra. E depois dele tentar fazer uns 15 cessar-fogo e Israel estragar todos, aí ele tem que inventar outra história, né? E por falar em Trump, enviado de Trump tenta substituir o Irã pela Itália na Copa do Mundo, alegando que ambos os países começam com I e não faria diferença no abecedário da Copa. Ao que Giorgia Meloni disse, você tá doido, seu arrombado? Eu não vi o que ela falou, mas parece que o ministro dos esportes, sei lá, das relações exteriores, sei lá, falou que, tipo assim, não tem o menor cabimento o que esse cara tá falando, não faz o menor sentido. Não, pô, tipo... Aí tá querendo acabar com a belíssima tradição da Itália de não participar de Copa em países que violam direitos humanos. Exato. 3 Copas seguidas já fora. Mas assim, eu espero que o pessoal do Irã repense a ideia de mandar a seleção para os Estados Unidos. Nem sei quem são os jogadores, não faço a menor ideia sequer de qual é a cor da camisa do Irã, mas não me parece uma boa decisão. Você falar, opa, a gente vai mesmo assim. Não parece a melhor decisão. A não ser, sei lá, que vocês resolvam, de surpresa, apresentar uma nova camisa que seja, talvez, muito parecida com a camisa da Itália. E aí vocês só chegam lá com a camisa, tipo, a Itália, e trocam os nomes dos jogadores, que eles não vão perceber a diferença, cara. Eles não vão. Eles vão achar que é tudo a mesma coisa e pronto, aí você passa. Eu vi que tinha uma ideia deles jogarem só no México, mas também não sei se vai ser viável, né? Enfim. Ô, Rodrigo, quando a seleção da França entrar e ela é 100% de pessoas negras, esses negros maravilhosos, a cabeça do americano médio já vai explodir, então tá tudo certo. E assim, cara, os hotéis já estão vazios lá, ninguém tá querendo ir mesmo para os Estados Unidos para assistir essa Copa. Então meio que vaga tá sobrando. Mas ainda tem mais gente querendo ver essa Copa do que o número aceitável, que é 0. Toffoli se declara suspeito e não vota sobre a prisão do ex-presidente do BRB. O cara que não era suspeito de nada, né? Agora é suspeito de, toda decisão aí envolvendo o caso Master. Esse é o problema de você admitir, né?
O último que sair apaga a luz, porque tá difícil. E assim, nada do Ibanez, né? Cadê o Ibanez? Alguém verifica se o Ibanez está no Brasil? Porque a cada passo que se dá nesse caso, eu acho que deve ter jornalista que está em plantão dedicado a acompanhar se o Ibanez está comprando passagem, se ele tá indo, para qual estado que ele tá indo, porque eu tô achando até esquisito. Eu não tenho muita expectativa de que o Ibanez ele seja responsabilizado, mas se isso chegar a acontecer, eu acho que a gente vai estar diante de um evento canônico. Vamos pro próximo. Delação à vista, 2 pontos. Ex-chefe do BRB troca advogado para fechar acordo antes de Vorcaro. Eu quase li BBB. Pensei, epa, agora a gente chegou numa notícia animadora. Quando eu vi esse título, eu fiquei pensando, será que vai surgir o conceito de rinha de delação? Porque, porra, tá um tentando, né, delatar na frente do outro, trocando advogado para se adiantar o outro. Então temos aí, Nesse possivelmente, momento, a rinha de delação do caso Master. A trend da delação. A trend da delação, Eu apenas uso aqui a minha figurinha do Michael Jackson em Thriller, comendo pipoca. É isso aí, Thaís. Vamos agora pro próximo título que chocou algumas pessoas aí essa semana. Quem é a desembargadora do Pará que disse que categoria pode entrar em, entre aspas simples, regime de escravidão, vírgula, após STF limitar penduricalhos? Essa merecia ser demitida por justa causa. Eu acho que a pessoa que fala uns absurdos, juiz que fala um absurdo desse, devia ser demitido por justa causa. Não, falou uma merda muito grande, perdeu, aí é concursada, sinto muito, você vai ser exonerada mesmo assim, porque é muita cara de pau, bicho. A bicha chegou a entrar em regime de escravidão porque não pode pagar o plano de saúde dela, olha só. Não, uma fala completamente absurda dessa senhora, assim, é grotesco, cara. O que ela falou é inadmissível. Vou lhe dar uma dica, amiga. Paga coparticipação que é mais barato, tá bom? Por falar em gente desagradável, Febraban defende o nome de Jorge Messias para o STF. 2 pontos. Trajetória absolutamente compatível. Caraca, é xingamento da porra, cara. Isso era pra ser um elogio. Trajetória absolutamente... Pareceu o narrador do Rock Go, velho. Trajetória absolutamente compatível. E aquela velha história, se a Febraban tá do seu lado... Meu amigo. Gilmar pede a Moraes que Zema seja investigado no inquérito das fake news. Gosto assim. Cara, eu achei meio tosco isso aí, cara. O ministro da STF pedindo pro outro ministro para incluir um outro cara que divulgou um troço no inquérito das fake news. Faz a gente quase simpatizar com o Zema, né? Porque tal qual a Febraban, se o Gilmar tá do seu lado, ela está contra você. Contra você. Não, tipo mas assim, o Gilmar cara... o Gilmar é um belo relógio de parede, parado. 2 vezes ao dia ele acerta. Não, mas é porque assim, a gente ficou esses anos todos com o Xandão incluindo, né, questões aí nesse inquérito, né, toda aquela situação que a gente teve do governo Bolsonaro, e aí agora, cara, em 2026, vem o Gilmar Mendes, não, inclui o Zema no inquérito das fake news, caralho, maluco, tipo, longe de mim estar defendendo o Zema aqui, né, pelo amor de Deus, não é isso, mas é uma situação no mínimo estranha, né, cara? Bom, coube a mim encerrar essa leitura de títulos com coloquei especialmente para você, Rodrigo, aqui. Especialmente para mim, que é a seguinte manchete, gente. O que a vitória de Ana Paula Renault pode ensinar à esquerda brasileira nas eleições desse ano? Nossa, gente, nunca chorei tanto no Big Brother, meu Deus. Cara. Aquele final ali foi tenso, né? O dia anterior, né? Da final, na verdade, né? Os dias todos foram... Mas diga aí, Rodrigo, o que a esquerda pode aprender? Cara, a esquerda pode aprender que sem tia Milena não tem vitória, assim. Não tem. Se você não tiver a maior pipoca de todos os tempos ao seu lado, não há muito o que fazer. Mas, sim, Vitor, foi um grande momento. Sim, a gente tem uma vitória da esquerda, pelo menos uma já para comemorar esse ano. Então, tá aí, a gente conseguiu ganhar um BBB, porque né, eleição que conta, eleição com voto por CPF. É isso aí. Então, a gente tá comemorando, assim, enfim, uma vitória vermelha. É isso. Bom, então vamos agora encerrar a leitura de títulos e vamos para onde? Para o momento Cartinhas da Xuxa. Falta
pouco para você ganhar, baixinho. Não fica desesperando, aí se desesperando, fica triste, não. Se você escreveu, falta muito pouco. Você já fez o mais difícil, que era escrever. Porque eu sei que tem muito baixinho que é preguiçoso. Mas os baixinhos que não são preguiçosos, um alô, hein? Que show da Xuxa é esse? O episódio 10 da 9ª temporada, CPI do crime, fim da 6x1, Trump e Lancaster, nós perguntamos na nossa enquete do MidQuest. Uma das fontes do dinheiro sujo do escândalo da Choquei eram rifas virtuais ilegais. Quais eram os prêmios dessas rifas? Um porta-retrato 15x21, um quarto de boi, um bolo, um cento de salgado e 50 docinhos ou um escapulário de Santa Quitéria cefalófora? Os votos foram bem equilibrados essa semana. Foram 10 votos no Instagram, 20 no Telegram, 11 no Spotify e 19 no WhatsApp. Nação Zapper de novo. Ficou atrás agora da galera do Telegram. Que isso, cara? O que tá acontecendo? Realmente, sei lá. Que tá Maldita acontecendo? meta. Em quarto lugar, ficou um porta-retrato 15x21, com 5% dos votos. Nossos ouvintes não acharam esse prêmio muito interessante, ou talvez hoje em dia que todo mundo só tem as fotos no celular, ninguém use mais porta-retrato. Em terceiro lugar, eu fiquei muito decepcionada com esse resultado, porque era um dos meus favoritos. Ficou um escapulário de Santa Quitéria cefalófora, com apenas 18% dos votos. Em segundo lugar, com 25% dos votos, nós tivemos um quarto de boi. E em primeiro lugar, com a maioria esmagadora dos votos, com 52%, ficou bolos, salgados e os docinhos, porque nós vemos que os nossos ouvintes se preocupam com a alimentação, como já soubemos aí a partir das reações da nossa Copa Doces Bárbaros. Eu acho que se fosse um quarto de boi já assado, talvez se as pessoas pensam quarto de boi, pô, eu tenho um salgadinho que já tá pronto, é só chegar e comer, eu ganho um quarto de boi, eu vou ter que levar isso pra casa, vou ter que dividir isso em vasilhinha, vou ter que fazer a comida. Como é que eu vou botar na geladeira uma perna de um boi inteirinha, né? Realmente. Mas agora vamos aos comentários. Não sei porque que eu botei o celular de lado. No Blue Sky, VG Souza disse que o evento Barato no Quarto da Thaís Kisuke é a melhor propaganda para virar apoiador Beijo da Lhama e poder assistir às gravações. PS, a fala ecumênica do Rodrigo merece um corte para divulgar no Zap. Então, esse momento da Barata jamais será exposto para além dos apoiadores da Beijo da Lhama e, eu ia dizer, Sindicato do Amor e Ministério do Amor. Então, apoiem para você ver esse momento icônico do Midcast de desespero e terror de minha pessoa. O corte do Rodrigo falando já está em todas as nossas redes sociais e canais. Então, tá no nosso perfil do Blue Sky, tá no nosso perfil do Instagram, tá no nosso canal do WhatsApp e tá também no grupo dos ouvintes. Compartilhem. A Bárbara Guiar deu uma receitinha aqui para matar baratas que eu achei ótima. Ela disse que na casa dela ela mata com... Eita, vou falar aqui uma marca, sinto muito, mas é pro bem dos ouvintes. Ela diz que usa Veja Power Fusion limão mais bicarbonato, rápido e cheiroso. E o J. Catino disse que a fala de Ana Raíssa sobre os Estragos Unidos já é de longe. Está em As Vinhas da Ira, de John Steinbeck, sobre a depressão e os magnatas roubando terras dos colonos endividados. Rapidinho, antes disso, daqui que eu lembro em qual pote está o bicarbonato, a Barata já se aboletou na minha cama e já tá assistindo Big Brother. E o bicarbonato eu acho que a pessoa tem que botar na hora, né? Joga assim... Tem que ter deve ser uma misturinha, entendeu? Bota num borrifador, alguma coisa assim, sei lá. Já bota antes. Bárbara, ajuda aí a gente. Sim, o inseticida que eu uso aqui tem funcionado há um tempo. Você pode... acabou. Mas é inseticida. Mas não é cheiroso, pô. Exatamente. O da Bárbara, ele já mata e limpa ao mesmo tempo. Você tem que limpar o inseticida depois. E eu deixo a barata branca. Então o chão fica escorregando depois. Meu Deus. Meu Deus. A minha barata você fica gasta albina. o vidro inteiro, né? De inseticida na barata É um só. vidro por barata.
Ai, Ana Raíssa tá aqui nos comentários dizendo que gatos limpam e matam ao mesmo tempo. Os seus gatos, né, Ana Raíssa? Porque o meu gato, ele reclama e mia pra mim e vai embora. Aquela desgraça. Por isso a necessidade da galinha, né, Thaís? Exatamente. Vamos ver se em outros espaços do reino animal eu tenho mais sorte do que entre os felinos. Taruíra, gente. A magia da taruíra em casa. O que é isso? Taruíra, não? Lagartixa de casa, Riba. doméstica. Osga? Tem uns calangos gigantes aqui, mas minha casa continua cheia de barato. Inclusive... Mas eles ficam dentro de casa? Não, mas elas vêm de fora pra dentro. Não era nem pra deixar elas entrarem. Inclusive, eu descobri que eu tenho, aparentemente, um tibu vegetariano frequentando a minha casa. Porque a casa tá cheia de barata, mas a horta tá atacada. Ele ataca as couves, ataca a cebolinha. Então, assim, nem o timbu aqui come as baratas. Vamos ver se as galinhas resolvem o meu problema. Porque senão daqui a pouco eu tenho um zoológico. E aí eu vou ter que me conformar e dar uma de Joe e abrir as portas e gravar filme. Vou fazer selfie com as baratas aqui em casa. Enfim, vamos continuar com os comentários dos ouvintes. Flávia disse no Spotify que o corte de Ana Raíssa aparece no A Parte do Medo e Delírio em Brasília. Então, ouçam aí Ana Raíssa mais uma vez. Fica aqui o agradecimento pro Cristiano, que eu mandei para ele lá no WhatsApp, e aí ele colocou no episódio. Muito obrigado aí pela divulgação. Inclusive, corte que, lembrando, está também disponível em todos os nossos canais de redes para vocês compartilharem e lembrarem. Uma vez por semana tem que compartilhar, até chegar o último dia, para o povo não esquecer. Mari disse que o Senhor Jesus me abençoe com uma graninha extra para patrocinar esse episódio extra. Aleluia, Mari. Que o Senhor Jesus lhe dê dinheiro que não seja nem a partir do trabalho, nem com Beto, que ele simplesmente caia, porque nós sabemos que o trabalho é fruto do pecado, como os nossos ouvintes muito gostaram de saber. Rapudo tá perguntando, Vitor, aonde fica o memorial que você falou tanto aí sobre esse memorial e não disse onde vê-lo? Caraca, é verdade, cara. Eu vi esse comentário, tem toda a razão. Criticou o jornalismo, né? Criticou a reportagem, fez a mesma coisa. Mas eu não sou jornalista, eu sou comentarista de portal. Pera aí, vamos também. Deixa eu corrigir então a informação. Corrigir não, complementar. Ele tá no Centro Cultural do Ministério da Saúde, que fica ali no centro do Rio, ali na Praça Marechal Âncora, para quem é do Rio de Janeiro. Agora sim, serviço completo. Crica Medeiros, problema, 2 pontos. Barata, ponto e vírgula. Solução, 2 pontos. Preciso arranjar uma galinha. Entrou pro meu top 5 de conversas com desfechos inusitados. Minha cabeça de moradora de apartamento explodiu nessa hora. Pois é, apartamento tem uma fauna menor visitando. Demétrios Franca perguntou: quem quiser o livro do Rodrigo precisa ir pessoalmente ao Espírito Santo esperar o Rodrigo correr na orla para comprar? Não, acesse notamanuscrita.com, você já vai ver lá na primeira página, vai ver um olho amarelo enorme, clica nesse olho amarelo que você vai ter as instruções de como adquirir, frete grátis até. Adquira o livro, acesse notamanuscrita.com. Tem frete o físico, grátis. Tem e-book também, tem e-book, para quem gosta de e-book tem como. Frete grátis para todo o Brasil ou exceto Norte e Nordeste, Rodrigo? Não, para todo o Brasil, vamos lá, né, gente, sem exclusão, assim, a favor da leitura. Mas quem quiser ir ver o Rodrigo correr na orla e jogar um aviãozinho de R$100 nos peitos dele, de você me dá um livro, também funciona. Pô, cara, agora, assim, vem, assim, não precisa jogar o aviãozinho não, vem, sabe, coloca, prende a nota de R$100 no shortinho, pô, fica muito melhor, né, cara, imagina correndo com um shortinho cheio de notas de R$100, gostei da imagem, eu acho que isso incentivaria muito, incentiva a leitura, incentiva a prática de atividade física e diverte, principalmente a mim. Midian Dias Prestes comentou: quando a Thaís falou, ela é tão grande, pensei que ela não tinha resistido em ler um trecho do livro erótico para conservadores. Eu confesso que até eu fui pega de surpresa, Miriam. Cara, o que eu dei risada editando esse final do episódio não foi sacanagem, cara. A Camila Torelli falou sobre pais que se acham donos dos filhos. Não sei se já viram, mas existe um movimento chamado Meus Filhos, Minhas Regras, justamente nesse sentido de não querer seguir leis
que não concordam para crianças e adolescentes. E viva o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nos protege até dos nossos pais, se necessário. E para finalizar, o comentário de Marcela Favarini. 33 minutos de episódio e escutei a melhor pregação que já ouvi na vida. Obrigada, Rodrigo. Pregação do Rodrigo que foi muitíssimo elogiada entre os nossos ouvintes, mas não pude ler todos os comentários porque vocês comentaram muito. Então, muito obrigada por dificultarem a minha vida, eu não estou sendo sarcástica. E comentarem nas nossas redes sociais. Comentem mais, que a gente fica muito feliz em ver que vocês estão gostando de ouvir o Midcast. Então, só lembrando, comentem no Spotify, comentem no Blue Sky, no Instagram, no YouTube. E se tiver outro lugar que eu não leia, comentem também. Se continuar assim, a gente vai ter o momento homilia no Midcast daqui pra frente. E a gente quer aproveitar aqui para agradecer as pessoas que sabem o que fazer com R$20, que não é apostar em bet, é investir no Midcast. Então, muito obrigado para Ana Carolina Mitchell, Sebastião Ferreira, a ouvinte misteriosa, Ricardo Jalotto, Edna de Lourdes, Lia Drummond, Camila Braz, André Rezende, Leonardo Spor, ouvinte misteriosa 2, Eduardo Vasconcelos, André Benjamin, Bianca Damascena, Denis Almeida, Jorge Alfradique, Guilherme Anselmo, Elisnei Menezes, Flávio Schiocket, Marina Duarte, Eduardo Leão, Joana Porto, Gabriel Pires, Wagner Gomes e Rodrigo Rocha, muito obrigado. E colocando aqui as notinhas de R$50, os nossos decotes todo mês, a gente tem Lele Riso, Maria de Fátima, Mariana Zampol, Carolina Leão, Bruno Teixeira, Hugo Albuquerque, Laís de Moraes, Cristine Medeiros, Pablo Cardoso e Reni Barcelos. Um beijo para vocês. E na categoria Ministério do Amor, nós temos Tiago Luiz Pereira, Carolina Clemente, Amauri de Melo e Alanda TI. Excelente. Diego, temos enquete essa semana? Temos enquete sim, Vitor Souza. Nós aí com o nosso título de eleitor regularizado, queremos o quê? Ajudar o Luiz Inácio. Então, além de apontar aí o Flavinho Desmaio como capacho do Trump, que outras estratégias a campanha de Lula deve adotar para desestabilizar o cagão na próxima eleição? Primeira opção é levar a Jandira Fegali em todos os debates. Pode ser a Jandira Fegali de papelão só? Porque aí não desgasta a Jandira Fegali, coitada, de toda hora ter que ficar... Muito bom, gostei. Porque já basta o Lula ter que ficar olhando pra cara do desmaio. A Jandira também vai ter esse desprazer. Vitor, eu acho que tinha que inaugurar o Jandirão do Zap. Eu acho que Jandirão do Zap. Cara, o Jandirão do Zap. Retificando, né, a primeira opção é a Jandira Fegali de papelão em todos os debates. A segunda opção é contratar um boneco gigante de emoji de cocô para ficar aí na chegada do Flávio nas emissoras de TV. Caralho. A terceira opção é contratar o Acef para ser advogado da campanha do Flávio, né? O PT pagaria o Acef para ser advogado. Sim. Sim. E a quarta opção, talvez aí a mais polêmica, né, porque ela tem aí um potencial de dano para os dois lados, mas com certeza o dano seria muito maior para a campanha do Flávio, é repatriar Eduardo Bolsonaro. Lembrando que ele já é ex-deputado, então assim, a repatriação não devolveria o mandato para ele, e repatriar depois que já tiver fechado o tempo de fazer ali a candidatura no TSE, correto, Diego? Exatamente. Não, isso aí é arma para jogar assim 18 de setembro. Sim. Exatamente. Então é isso, temos aí as 4 opções. Votem na que você acha que faz mais sentido aí como estratégia do grego, estratégia, mas para a campanha do Lula ter êxito nesse ano de 2026. Quem vai fazer os créditos finais? Este episódio usou fontes de Estadão, O Globo, Folha, G1 e CL Notícias, CNN Brasil, UOL, Blue Sky, site do PT e migalhas. E este podcast foi apresentado por mim, Rodrigo Hipólito, por Victor Souza, Diego Esquinelo, Thaís Kisuki, e ele será editado por Victor Souza. As nossas redes sociais são midcast.com.br no Blue Sky, podcastmid no Instagram e podcastmid@gmail.com na rede social do Banco Central. É isso, muito que bem. Obrigado a quem acompanhou o episódio até esse momento. Semana que vem estarei de folga, então comportem-se.
Face. Vejam lá o que vocês vão aprontar durante a minha ausência. E semana que vem estaremos de volta para mais um episódio do Midcast. Valeu, abraços, tchau, tchau. Valeu, falou. Cheiro.